Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer mais um vídeo com indicações de livros e dessa vez são 10 livros de ficção e eu tentei pegar 10 livros que eu já li há mais tempo e que não apareceram no canal, porque né, eu li antes de começar a fazer vídeos e são 10 livros que eu gosto bastante. Não sei se seriam os top 10, é muito difícil pensar na top 10 da vida inteira assim, mas enfim, são 10 livros que eu gosto muito, então vamos lá. O primeiro deles é Bonsai, do Alejandro Zambra. Esse aqui é um livro encantador. Ele tem essa mancha pequena e aqui é picotadinho. A brincadeira dele é a questão do bonsai ser uma árvore pequena. Então ele também tem esse sentido de fazer o livro pequeno, enfim. Ele vai contar a história de um casal, que é a Emília e o Júlio. E a gente já sabe como que a história termina na primeira página, mas mesmo assim eles são encantadores e você quer ler, quer saber o que vai acontecer com eles. E não sei, o livro mexeu comigo quando li, não sei direito porquê. E é isso. Outro livro que eu queria indicar é o As Coisas, do George Perec. Esse autor é francês e nesse livro ele vai contar a história de um casal, a Sylvie e o Jérôme, se eu não me engano. Esse casal vai morar no norte da África e a história se passa na década de 60 e é um momento em que as pessoas conseguem comprar muitas coisas. Então, ele vai comentar a história desse casal, eles se perdendo no meio do consumo, a relação das pessoas com esse novo modelo de consumo que está sendo proposto para eles. E é bem interessante, faz a gente repensar muito sobre a nossa própria vida, sobre os nossos próprios hábitos. E é bem gostoso de ler também, então é bem interessante. E uma coisa que eu acho bem legal que ele propõe a gente pensar é que nenhum dos dois ganha muito dinheiro, nenhum dos dois assim é rico. E ainda assim eles têm essas necessidades de aparentar coisas, de ter coisas, de passar um determinado estilo de vida com as coisas que eles têm. E ele, enfim, tem todos esses questionamentos em volta disso. E eu acho que também permeia um pouco a discussão da questão das pessoas estarem se construindo, né? As pessoas estarem conscientemente escolhendo aquilo que elas querem parecer, não necessariamente ser. Então, eu acho que esse livro mexe com muitas coisas. O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é provavelmente o meu favorito do Nick Hornby, que é o Julieta Nua e Crua. Eu sempre fico entre esse e Uma Longa Queda, eu gosto muito dos dois, mas agora estou tendendo mais para esse. Vai contar a história de um casal. Eu tenho muitos casais nos meus livros, né? E, enfim, eles já estão juntos faz um tempo, eles estão começando a desistir um do outro quando chega uma espécie de um pivô da separação dos dois. E é curioso porque esse pivô se relaciona com os dois, né? Ele é cantor, ex-cantor, né? Não canta mais, da banda favorita do cara, mas na realidade é ela que conhece ele. Eles começam a ter, de certa forma, um relacionamento. Enfim, então mistura todas essas paixões, porque o cara tem meio que uma paixão platônica pelo cara, que é o ídolo da vida dele e tal. Então vai misturar tudo isso. Eu gosto muito dos personagens do livro, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque todos os personagens me cativaram muito. Eu tô com vontade de reler esse livro, porque faz tempo que eu li, eu não sei se eu vou ter uma impressão diferente dele agora ou não. Mas ainda assim, eu acho que eu indico, é uma leitura mais leve, uma leitura mais gostosa, né? Não é um livro para ser levado muito a sério. Mas eu acho que dentre os do Nick Hornby, eu acho que é o que eu mais gosto. Outro livro que eu queria indicar para vocês é esse aqui, o Extremely Loud Incredibly Close. Comprei ele em inglês porque na época ele estava esgotado aqui, mas é incrivelmente alto e extremamente perto. Isso, extremamente alto, incrivelmente perto. Enfim, eu acho que é o segundo, tá? Do Jonathan Safran Foer. Tem um filme desse livro. O filme é legal, mas o livro apavora, tá? Esse vai contar a história do Oscar, um menino que perde o pai nos atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro. E um relacionamento dele pós com o pai, porque o pai meio que tinha preparado uma gincana pra ele.
e ele morre antes disso acontecer, então o filho ainda acha que consegue talvez encontrar alguma coisa, e o que acontece é que não tinha feito ainda nada, era assim, algo que ele ainda estava preparando para fazer, mas o filho acaba descobrindo algumas coisas no caminho. Então é interessante, eu gosto como ele junta as peças da história no final. E eu não posso falar a edição brasileira, não sei como que ela ficou, mas essa aqui tem algumas coisinhas, tipo, ele tem figuras, tem coisinhas mais divertidas dentro, não é só... Né, o autor, o Jonathan Safran Foer, é um autor que gosta de brincar com essas coisas. Tem umas páginas coloridinhas também, deixa eu procurar. Coisas assim. Enfim, o autor faz isso não só nesse livro, né? Outros livros dele também tem brincadeiras desse tipo. E é um livro que eu gosto, fiquei até com vontade de reler ele agora. O quinto livro que eu queria mostrar pra vocês é 1984, do George Orwell. De vez em quando alguém me pergunta se eu já li esse livro ou se eu já li Revolução dos Bichos. Já li os dois, gosto mais desse. Eu acho que esse aqui é um tipo de livro que te prende muito e não só te prende para continuar lendo, mas eu acho que é muito fácil o leitor se englobar pela história do livro, começar a ficar meio paranoico, começar a ficar meio preocupado, sentir angústia junto com o personagem e, de certa forma, sentir também a mudança que o personagem sofre na história. Eu não sei por que esse livro faz isso, mas eu acho que acontece. De ele realmente tocar o leitor. Então, esse aqui é um livro de uma distopia em que os personagens estão inseridos nesse mundo de vigilância máxima, que tem um grande irmão, que é uma figura política e que todo mundo respeita, e as palavras com as quais não se concorda são tiradas do dicionário, assim, elas param de existir, e a ideia para de existir. E, enfim, vai mostrar uma pessoa que tenta escapar disso de alguma maneira. Então, vai mostrar esse contexto e a mudança que esse personagem sofre com o tempo. Ele até é grandinho, mas você nem percebe quando tá lendo, ele vai, enfim, é lindo. Bom, um outro livro que eu queria mostrar é o A Passagem Intensa dos Corpos, do Carlos de Brito e Mello. Eu gostei muito de A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, inclusive entrou na minha lista de 10 melhores de 2013. E esse aqui eu acho que eu li em 2009 ou 2010, eu não lembro muito bem, não coloquei a data. Acho que 2009 eu li, tá? Vai contar, é estranho, é difícil fazer uma sinopse dos livros dele. Ele vai contar um pouco sobre o processo de morte, mas de uma visão de alguém que está de fora, vendo a morte das pessoas. E é bem interessante, é um livro que te intriga a tentar entender o que está acontecendo no começo. E depois que você passa desse processo de tentar entender, é um livro que te engloba, assim, você fica dentro do livro. É impressionante também, a escrita dele é muito boa. Eu gosto muito da maneira com que esse autor está criando perspectivas novas maneiras de narrar, enfim, acho bem legal. Outro livro que eu queria indicar é um Saramago, e eu acho que também é o meu Saramago favorito, que é As Intermitências da Morte. Ainda não li todo o Saramago, obviamente, mas entre os que eu li, eu acho que é o que eu mais gosto. E gosto muito, então, nesse livro as pessoas de repente param de morrer. E no primeiro momento todo mundo começa a achar muito bom, mas depois começam a perceber as complicações disso. E ver como também a morte é um processo importante. E, enfim, todas as implicações políticas, sociais, econômicas, de não ter mais a morte presente na sociedade. Enfim, é louco ao mesmo tempo, é muito inteligente, assim, a capacidade que o Saramago tem de pensar o que a humanidade faria se tal coisa acontecesse. Então, eu acho muito bom. Quem gosta de Saramago e não leu esse livro, precisa ler esse livro. E talvez seja até um bom para começar a ler Saramago, porque ele não é muito grosso, então pode ser um bom primeiro contato.
Depois eu queria indicar um livro que eu li, acho que em 2011 ou 12, que é O Passado, do Alan Poe. Esse livro é grande e é denso. Não sei se todo tipo de leitor vai gostar desse livro. Mas enfim, vai contar a história de um casal. Gente, olha só, outro casal. E o que acontece quando o amor dos dois acaba. Então, como ao mesmo tempo eles não conseguem se separar totalmente um do outro, mas eles também já não são mais um casal. Enfim, como o passado influencia na vida deles meio que para sempre. E é bem interessante, é aqueles romances, ele escolhe aquele momento e meio que narra isso à exaustão. Então ele é um livro denso, não é um livro que é rapidinho de ler, mas também é um livro que me pegou muito, que me fez querer saber o que ia acontecer, enfim. Eu gosto muito dos personagens, eu acho que o casal é muito bem criado como pessoas. Não deu gostar deles, quero ser amiga deles, né? Mas eu achar que eles são muito completos e muito verossímeis e muito intensos, muito bons, assim. Eu gosto muito. Outro livro que eu queria indicar pra vocês é o Na América, da Susan Sontag. Eu acho que eu já falei desse livro alguma vez. Ele vai contar a história de um grupo de pessoas que sai da Polônia para ir colonizar os Estados Unidos e como eles tinham um sentimento de liberdade, um sentimento de que as coisas iriam se resolver lá, e isso não bem acontece. Então, eu gosto muito da personagem principal. É uma atriz, ela era famosa na Polônia e ela sai de lá para ir para os Estados Unidos viver numa comunidade rural. Então, a mudança que acontece na personagem é incrível, a personagem é incrível, enfim. É um livro também um pouquinho mais denso, ele também é mais grossinho, mas acho uma delícia de ler. E por fim, minha última indicação, na realidade, eu não tenho o primeiro volume, que é o que eu mais gosto, mas é a série O Guia do Mochileiro das Galáxias. O meu número 1 tá emprestado. Eu acho que o número 1 é o melhor e eu acho que a série vai decaindo com os livros. Mas eu preciso ler de novo. Faz tempo que eu li. Mas o primeiro se chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. O segundo se chama O Restaurante no Fim do Universo, que também é muito bom. O terceiro se chama Vida, Universo e Tudo Mais. O quarto é o Até Mais e Obrigada pelos Peixes. E o quinto é o Praticamente Inofensivo. Ele não é bem um quinto, ele é meio que um spin-off, assim. Mas enfim. Eu acho que é o que eu menos gosto. Bom, nessa sériezinha a gente vai contar a história do Arthur Dent, que é um humano. E ele sai da Terra depois de descobrir que a Terra vai ser destruída para a construção de uma via intergaláctica, um negócio assim. E então ele descobre que um dos melhores amigos dele era um ET que estava preso na Terra faz muito tempo. E que então eles começam a viajar pela galáxia e viver coisas loucas pela galáxia. E o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma espécie de enciclopédia, guia turístico que existe sobre todo o universo para esses viajantes conseguirem se entender no mundo. Então, esses livros são engraçados, tem um humor irônico que eu acho ótimo, tem um jeito de contar as histórias e de criar histórias loucas que eu acho bem legal. E eu acho que se você gosta de coisas divertidas e gosta de ficção científica, ele não é assim. Ele é uma ficção fictícia mais escrachada, né? Uma coisa para ser mais leve e mais divertida. E eu acho bem legal. E é isso, pessoal. São 10 indicações de livros de ficção que eu gosto muito. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo!